Ok, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Nós vamos começar aqui com aquele meme conhecido, né? Então, a criança olha um problema de Schlee e aí a mãe fica preocupada, né? Não olhe, meu filho, eu não quero que você se influencie. Ela não termina nem de falar e o filho já caiu no vício. Tarde demais. Tarde demais, mãe. Traga-me o Jackson. E ela, filho, né, desesperada. Ok, então você tem a condição de contorno de Schlee, e aí a gente tem o seguinte: para a solução da equação de Poisson na presença de condutores, precisamos dos valores do potencial ou da derivada normal do potencial nas superfícies S, né, ou seja, nos condutores, nas fronteiras, né, nos contornos. Bom, como a gente resolve essa equação, né? Então, a gente tem a equação lá, que é para resolver uma equação, né? Diferencial qualquer, como essa daqui. Não interessa qual é a equação diferencial. Se eu estou resolvendo uma equação diferencial qualquer, eu preciso impor condições de contorno. A gente viu que isso influencia completamente, né? Se eu não colocar nenhuma condição de contorno, aqui na verdade vai ser a função de Green zero, né? Aquela função de Green lá, justamente quando eu não imponho condição de contorno, que no caso seria como se os condutores estivessem lá no infinito. Então, toda vez que eu resolver, vai dar aquela solução lá dos condutores no infinito, não é isso que a gente quer. Ou seja, eu quero que a equação leve em conta a presença dos condutores, ou seja, leve em conta as condições de contorno. Para resolver essa equação, levando em conta a presença dos condutores, né, a superfície S precisamos impor uma condição ou condições, né, condições de contorno a equação diferencial. Senão a gente vai estar toda vez resolvendo, né, porque já existe uma solução, né, diferencial, que é aquela definição de potencial lá. Aquela definição de potencial que a gente viu anteriormente, né, ela é justamente a solução das equações quando você não põe equação de contorno, né, você vai chegar nisso daqui, né? Nessa função de Green. Então, a função de Green, como a gente já falou anteriormente, ela depende, né, da condição de contorno que você está utilizando. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, deixa eu colocar aqui uma setinha, pronto, para ficar separando aqui. A condição de contorno de Schlee, né? Então a gente vai trabalhar aqui primeiro com a condição de contorno de Schlee, né? E a condição de contorno de Schlee homogênea, né? Homogênea quer dizer que o valor que eu vou impor é um valor igual a zero, né? Para já falando, a condição de contorno de Schlee ou melhor, aqui precisamos impor condições de contorno
a função de Green, né? A, G, de R. Para a gente conseguir resolver a equação diferencial. Poderia escrever daquela maneira também, mas assim fica mais claro, né? Ok, a condição... A função fica melhor, eu acho. Pronto, não vou mexer mais, tá bom aqui, já acho que ficou bom. E a gente tem que impor essa condição de contorno nisso aqui. A função de Green, na verdade, para que a gente consiga resolver essa equação diferencial levando em conta essa condição de contorno, né? A condição de contorno de Dirichlet homogênea, ela é isso aqui, né? O potencial na superfície, ou seja, nos condutores, é igual a zero. Portanto, o termo do integrando de quem é o termo do integrando? Isso aqui, né? Então vamos... Quero esse termo aqui do integrando da solução da homogênea. Que contém deve ser preservado. Porque como é que eu vou impor a condição de contorno se eu não tenho o termo lá? Então eu preciso que o termo esteja presente para que eu consiga impor a condição de contorno, né? Então a gente precisa preservar esse termo, né? E esse termo aqui a gente pode eliminar. Como é que eu elimino esse termo aqui? Impondo simplesmente, né? Que a gente quer impor uma condição de contorno à função de Green, que a gente quer resolver a equação que envolve a função de Green. Então é só fazer isso aqui igual a zero, né? Então nesse caso, isto é ou melhor, então podemos fazer isso aqui igual a zero. Então a condição de contorno, você tem que impor uma condição de contorno, e aí, como esse aqui tem que ser preservado, a opção é zerar esse daqui, ok? Para R pertencente aos condutores ou R' pertencente aos condutores. Ok? Então eu poderia resumir o seguinte: o problema de valor de contorno, ou o problema de Dirichlet logo, então não estou falando mais da condição de contorno de Dirichlet, estou falando do problema de Dirichlet, ou seja, a equação diferencial mais a condição de contorno. Então o problema de Dirichlet não a condição, né? A condição é isso aqui, ó. O que é o problema de Dirichlet? É a condição de Dirichlet, que é isso aqui. Que a gente acabou de ver. Ou seja, tem que ter R ou R' pertencente aos condutores. E aí vamos... Quem vai ser? E o que? E a solução geral
Quem é a solução geral? Ela é a solução particular mais a solução da homogênea, né? Ou seja, a solução da homogênea mais a da particular. Então vamos pegar aqui, vai ser a solução da homogênea, copiar, só que aqui não vai ter mais esse termo aqui que ele foi zerado, né? Então o que sobra é isso aqui. Ok, essa aí é a solução da homogênea, né? Só que quem é a solução geral? É a solução da homogênea, que no caso é a solução da equação de Laplace, né? A solução da homogênea, mas a solução particular, que nós já vimos que é a integral de volume da função de Green, a gente já viu isso, né? Multiplicado pela, a gente viu isso em vídeos anteriores, pelo termo de fonte. Então com isso a gente tem aqui o nosso problema. Opa, sei que eu tinha colocado aqui. Então com isso a gente tem o nosso problema de Dirichlet, ok? Então esse aí é o problema de Dirichlet. Bom, na física a gente tenta sempre simplificar tudo, né? Então, como é que a gente faz para resolver a equação, essa equação que a gente tem aqui, né? Essa equação aqui, ó. Como é que a gente resolve essa equação? Bom, a gente conhece essa solução quando não há condições de contorno, que a gente chamou do G0. Então a gente diz que quando a gente ao colocar um condutor, é como se eu estivesse pegando essa solução e perturbando essa solução, né? E aí acrescentando um termo aí. Então basicamente é assim que o problema é tratado, né? Então, ao adicionar a condição de contorno, o que acontece é que você tem que modificar a função de Green acrescentando um termo, né, de correção, ok? Então a gente vai chamar aqui, a gente vai chamar esse termo de função harmônica de correção. E a gente vai ter o seguinte, então fica assim, problema de Dirichlet homogêneo GR R', vou colocar aqui embaixo, GR R' igual a 0 em S. Pode ser resolvido, o problema de Dirichlet homogêneo pode ser resolvido a partir
da função de Green 0 é acrescido de uma função harmônica de correção H R R', a qual depende do problema de contorno particular, ou seja, depende dos condutores, né, que vão estar presentes lá no problema, né, os condutores que foram adicionados ao problema. Então o G0 não tem nenhum condutor, e aí isso aqui vai dar conta desses condutores que forem adicionados. Então a função de Green total, ela vai ser a função de Green sem os condutores, mais um termo de correção, que corrige justamente essa questão da existência dos condutores. Ok? Assim, nós teremos que o Laplaciano de G é igual ao Laplaciano de G0. O Laplaciano ele é linear, então é aditivo. Então o Laplaciano da soma é a soma dos Laplacianos. Então aqui fica o Laplaciano de H. Ok? Esse Laplaciano daqui, ele é menos 4π delta de Dirac. Esse Laplaciano aqui é menos 4π menos 4π também delta de Dirac, né? Em outra situação, mas os dois são, ou seja, a equação é a mesma, né? A equação é a mesma. Sempre quando tiver o que é o Laplaciano, é quando tem essa situação. Então, tanto faz um caso quanto o outro, a situação é a mesma, porque o que é o Laplaciano do função de Green? É menos 4π vezes delta, isso é geral, né? Isso significa, então, que, bom, se eu integrar isso daí, eu vou ter, né? Então, no final tem isso daqui, igual isso daqui. Para eu descobrir o que vai dar esse Laplaciano, eu poderia integrar, né? Então, integrando isso aí no volume, eu teria aqui, então, menos 4π integral de volume de delta. Aqui, menos 4π integral de volume de delta, mais, eu tenho que diminuir aqui, né? E por último aqui, integral de volume de Laplaciano de H. Isso daqui vai dar 1. Isso daqui vai dar 1. Então eu vou ter que menos 4π é igual a menos 4π mais integral de
Laplaciano de H. Então aqui eu vou cortar. E aí eu tenho então que essa integral vai dar zero, né? Então, o que eu tenho aqui, o Laplaciano de H será igual a zero, né? Laplaciano de H de R é igual a zero. Ou seja, então, o que eu preciso ter para que essa função H seja, né, uma função que é adicionada, corrija a função de Green, é que o Laplaciano dela deve ser igual a zero. Ok. E aí a gente... o que vai acontecer na fronteira, né? Na fronteira, né? No contorno, né? A fronteira é a superfície S, né? São os condutores. É a superfície S condutora, né? A fronteira, o contorno, né? Então a gente vai ter o seguinte, bom, eu tenho que a fórmula era essa aqui, né? A função de Green será a função de Green zero mais essa função harmônica adicionada para corrigir o fato de terem condutores presentes. Se eu faço isso na superfície S, o que vai acontecer? Bom, a gente pode voltar para cá. O problema de Dirichlet, ele faz o que? A função de Green ser igual a zero. Então, a função de Green, essa função de Green aqui, como aqui é um problema de Dirichlet, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Né? Lembra que é um problema de Dirichlet. Bom, eu posso encarar esse caso particular como se fosse a mesma coisa, né? Quando não tem o H, o que ele é? Ele também é um problema de Dirichlet. Só que o S dele não é esse S daqui, é um outro S. Né? Esse S aqui são os condutores que eu coloquei lá no meu problema. Só que esse problema aqui, o G0, a condição de contorno dele não está no S. Esse S é do problema que eu estou trabalhando agora. A condição de contorno desse aqui está no infinito, né? Então, G de 0 tem suas condições de contorno, ou seja, sua fronteira, né? Seus condutores no infinito. Então significa que essa integral aí, a condição de Dirichlet não zera esse cara aqui, né? Ele só zera no infinito, né? Porque a condição de contorno dele está no infinito. Quem tem condição de contorno em S é esse daqui, que é do problema que a gente está resolvendo agora. Não esse aqui, que é do espaço livre de condutores. Então, esse não dá zero. Então, o que a gente conclui é que, então, essa função harmônica aqui auxiliar, né, para fazer a correção, quando eu pegar ela na superfície do problema, pegar ela no contorno do problema, na fronteira do problema, nos condutores, né, inseridos no problema, ela vai dar menos G de 0 de R de S. A gente vai chegar nisso aqui.
Ok? Lembrando que isso aqui só vale se eu tiver o quê? Se eu tiver R, opa, se eu tiver R, né, com R ou R' na fronteira. É o que a gente falou aqui, né? É a definição aqui do problema de valor, né? Com R ou R' na fronteira. Ok? Ok? Então, ou seja, essa função de green, essa função de green aqui precisa estar na fronteira, né? Ou R ou R' na fronteira. Ok. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo. Então, como é esse exemplo? É o exemplo que a gente já fez, né? Usando o método das imagens. Carga pontual acima de um condutor. Esse problema a gente já fez, né? Você tem aqui um plano condutor. Isso ficou horrível. Você tem um plano condutor. E aí esse plano condutor, você tem aqui um eixo X, um eixo Y, um eixo Z. E aí você tem uma carga aqui numa certa, eu vou considerar positiva, mas poderia ser negativa, numa certa distância D da origem. Ok? E aí, o que essa questão quer que faça? Ela quer que você calcule quem é o potencial em R, né? Potencial para Z maior do que zero. A gente vai calcular também para Z menor do que zero, mas o importante é Z maior do que zero, né? A gente pode calcular para Z menor do que zero também. Quem é o potencial aqui, ó? Eu vou dizer que o potencial aqui é um φ0 constante. Nem vou colocar aqui, que não tem espaço direito. Aqui é um φ0, potencial na superfície é um φ0 constante. Né? Que é igual a uma constante. Vou colocar assim. É um φ0 igual a uma constante. Esse é o potencial no plano. Por que isso acontece? Todo condutor, toda a superfície no condutor, num condutor, é equipotencial. É equipotencial. Ok, vamos iniciar então a solução. Ok, então vamos fazer aqui a solução. Usando, obviamente, usando o método das funções de Green. Então, nesse caso, a gente tem uma certa função de Green, né? A gente vai usar o problema, vai ser um problema de Dirichlet, por isso que eu coloquei um Dzinho aí.
Então a gente tem essa formulazinha aqui. A função de Green do problema é a função de Green 0 mais uma função harmônica auxiliar. Ok, como você fixa o valor, né? Então, obviamente que é um problema de Dirichlet, né? Ok, então aqui eu posso escrever, né? Copiar aqui, colar. O valor de G0 a gente já tem, né? Então a gente pode voltar aqui e escrever quem é o G0, né? Então esse G0 ele é geral, né? Sempre a mesma coisa, tá? Então a fórmula do G0 é essa aqui, ó. É sempre isso aqui. Então a gente pode ver aqui, ó. Então para essa equação aí, o G0 sempre é esse. Eu venho aqui, posso substituir. Ok? E aí eu posso desenvolver ainda mais, né? Porque o que a gente sabe? Que posso escrever assim, GD, só desenvolver isso aqui, né? Então, R menos R' igual a 1 sobre, isso aqui é raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. É uma coisa que se aprende desde lá do ensino médio, né? Distância entre dois pontos. Distância entre os pontos R e R', mais H de R, R'. Ok? E aí a gente vai ter o seguinte, quando eu estiver na superfície, né, em S, né, ou seja, nos condutores, no caso vai ser, quem vai ser a superfície? Z0 ou Z'0. São duas maneiras de representar o plano, né? Lembra que pode ser sempre R ou R', né? Então, a mesma representação que você faz no R, você faz na R' dessa superfície. Se isso acontecer, o que nós vimos? Que a gente tem essa expressão aqui, né? A gente tem essa expressão. Deixa eu deslocar isso um pouco para cima. E agora eu posso escrever aqui essa expressão. Ok. Então a gente vai concluir que o H de R, R' em S é menos isso daqui, ó. Ok? É isso aqui, ou... Opa, era para ter copiado. Copiar, colar. Se o z é 0, vai dar z' ao quadrado. Então, é isso aqui. Ou... Então, vai ser z ao quadrado aqui. Ok? E é fácil ver que, nesse caso, há duas soluções possíveis. Eu vou
de novo aqui, colar. Essa daqui, né? Porque aí quando o z for igual a 0, o z' for igual a 0, a gente chega nessas duas aqui, né? Só que tem uma outra possibilidade também. Ou... Desculpa, aqui já não é mais na superfície. Eu esqueci de apagar. Então, o H, ele pode ser também, né, a fórmula aqui geral do H, não estou mais falando de na superfície, né? É ser o mais aqui, ó. Que aí quando for na superfície também vai ficar, se esse for 0 vai dar z' ao quadrado, e se esse for 0 vai dar z ao quadrado. Que é exatamente essas duas soluções que a gente vai ter que ter na superfície. Então, as duas possíveis soluções que resultam nessas condições aqui na superfície são essa daqui e essa daqui. A gente tem que identificar qual delas é a correta. Ok, a solução a primeira solução que a gente colocou lá não é aceitável. Essa daqui, de cara você vê que ela não é aceitável. Ela é uma solução, ela produz o que a gente queria, né? Ela produz isso aqui, que é o que a gente quer na superfície, ela tem que dar isso aqui. Então ela funciona, né? Só que ela não é aceitável. É fácil enxergar isso. Resulta em G R igual a 0 em todos os pontos, não apenas em S, como queremos, como precisamos ter, né? Ou seja, essa solução, ela diz que a função de Green é identicamente nula. Se a função de Green for identicamente nula, quando eu for resolver o problema lá, o problema original, que é esse aqui, o que vai acontecer? Aqui é 0, né? Então eu não tenho solução particular, mas eu tenho solução particular, né? Então, se ela for identicamente nula, né? Poderia ter dito melhor aqui, resulta em G identicamente nulo. Eu não posso ter identicamente nulo, eu quero ele só em S, né? Como GR R' é identicamente nulo, nesse caso, então o que vai acontecer se ele for identicamente nulo? A solução particular, ela vai ser 0, ela não é 0. A solução particular, ela só será 0 no caso da homogênea. O que claramente está incorreto. Isso está incorreto, né? Por quê? Porque isso não é solução, claramente colocar assim, não é solução, não é solução
da equação não homogênea. Então, na equação não homogênea, a solução particular tem que estar diferente de zero. Certo? Então, significa que essa primeira solução está descartada. Então, só resta essa solução aqui. Que a solução que resta é a com o mais, né? Então, só essa aqui é que funciona. Ok? Que aí já dá diferente, né? Certo? Na outra, como quando eu for substituir, você vai ter que vai dar identicamente nulo, né? Porque quando eu fizer soma, que é GD, quando eu somar com G0, que é esse mesmo aqui, só que soma positivo, ele vai zerar. Então não pode ser esse, né? Então a única opção é esse daqui. Dessa forma, quem vai ser o GD? Então vamos agora ver quem é a função de Green, né? Então a função de Green, a gente viu que ela é isso aqui, né? Essa aqui é a função de Green, a expressão geral, né? Da função de Green. Sempre vai ser isso aqui, né? Então eu jogo aqui, ó, a função de Green, né? Vou colocar aqui, então. Mas eu vou subir aqui porque não vai dar para escrever mais do lado aqui, na verdade. Vou ter que colocar embaixo mesmo. Não tem porque colocar todo esse espaço aqui, né? Mas, e esse aqui eu vou colocar na outra linha, ok? Então aqui vai ficar mais, menos, né? Copiar, colar. A recomendação é colocar menos, né? Mas eu não gosto de colocar, eu gosto de colocar mais, menos, tá? Então, essa é a convenção que eu gosto de usar. Desde que eu vi isso, lugar nenhum, mas eu gosto de usar assim, pronto. Ok. Outro resultado importante é a gente saber quem é o Laplaciano de H, né? E aí, obviamente, que o Laplaciano de H ele é bem parecido com o Laplaciano da função de Green 0, que a gente já tinha calculado, né? Então, ele é bem parecido. Qual é a diferença, né? Então, a primeira diferença, aqui, o Laplaciano que eu quero calcular, né? A primeira diferença é que tem esse menos, né? E aí lá, como não tinha esse menos, o que ficava? Né? Ficava que era menos 4, né? E aí era menos 4. Aqui, como ele tem esse menos aí, ele não fica menos, né? Porque fica menos com menos. Lembra que o Laplaciano daquele outro dava o quê? Também parecido. O Laplaciano dava menos 4. Eu vou fazer como é que era da função Green 0, né? X menos x', foi uma coisa que, né? O 3 era x menos x', né? Depois delta, y menos y', a gente já viu isso aqui desde o começo, né? E z menos z'. O que muda aqui? É que como tem esse menos, vai fazer jogo de sinal, vai ficar mais. E aqui, como quem é o... Em vez de z' fica menos aqui. Ou seja, fica mais. Tá? Então, a gente tem essas duas equações aí que são importantes. Ok, esse vídeo já ficou muito longo, né? Então, eu vou terminar essa dedução na próxima aula, ok? Na próxima aula, próximo vídeo, no caso, né? A gente encerra essa dedução. E é isso.